Olá, muito boa tarde. Regressa esta rubrica em torno do Concílio Vaticano II. Continuamos então a visitar esses tempos. Fazemos-lo na companhia de Frei Bento Domingues. Obrigado por estar connosco, Frei Bento. Que clima se experimentava nas nossas comunidades cristãs? Já conversámos acerca dessa latência, desse apetite de renovação que havia. As comunidades teremos também que as enquadrar no espírito do país, embora muitos dos seus membros sentissem, vivessem já esta necessidade da mudança e da renovação. Havia isso. Quer dizer, claro que havia. Porque, apesar de não termos uma, como é de dizer, uma imprensa livre, em meios de comunicação em que as coisas se pudessem exprimir, é necessário, e depois também o episcopado não deixasse transpirar muita coisa, havia uma grande vontade de renovação. Repare-se que antes tinha havido o grande movimento de restauração católica, que foi muito importante, sobretudo de movimentos como a Ação Católica, que foi impressionante. Mas depois havia outros movimentos já com mais novidades, de uma altura que se chamava, dos anos 40, o Metanoia, que era um movimento também de renovação e com pessoas absolutamente extraordinárias, e havia também, por outro lado, a participação de católicos nos movimentos políticos. Já havia, não só mesmo nas intentonas, mas também nos alguns levantamentos, e depois começou também no movimento estudantil. Agora, as comunidades dependia muito, porque havia uma apetência. Porquê? Eu explico isto da seguinte maneira. A explicação não é minha, mas ela era um bocado em toda a cristandade aquilo que o grande homem da renovação católica e da renovação teológica, o maior eclesiólogo do século XX, que era o Yves Congar. Esse padre dominicano que esteve exilado várias vezes. Esse homem dizia que uma coisa foi o Concílio de Trento, fantástico, em muitas coisas, mas gerou depois um pós-tridentino, que era aquilo que ele chamava o tridentinismo, que era tudo a partir de cima, tudo por decreto, tudo por mandato, tudo em Roma, e ali é que ia para todo o lado. Umas vezes condenado, outras vezes louvando, mas com o trabalho do Santo Ofício. Ora, isso também paralisava os próprios movimentos das comunidades religiosas. Começava-se a saber que estava tudo a ser discutido. Então, isso ia de encontro a muitos apetites. Mas é normal que também suscitava temores. Em Portugal, o regime da pirâmide funcionava a nível de igreja e a nível político também. Claro, mas e até a nível político, com mão dura. Então, o que acontece é que também havia pequenas respirações. Havia alguns movimentos, havia também o direito à informação, que era uma coisa clandestina, havia o Tempo e o Modo, que era uma revista que reunia já muitos intelectuais, católicos e não católicos. Começava a haver debates também sobre ser cristão e ser marxista. Começava a haver aí muita coisa a abolir. Mas, no cerne de tudo, havia uma coisa que foi muito rápida, que se aplicou muito rápido. Foi a reforma litúrgica. Porquê? Porque o que tínhamos, e meu Deus, eu conheci isso desde criança, estava sempre à espera de chegar aquilo que depois descobri que era o Pai Nosso, o Pater Noster, na missa, porque se é de liberar-nos a mala, eu digo, o padre já anda à procura da mala, isto está mesmo a acabar, porque era uma chatice enorme. Aquela missa em latim, e era uma missa de costas para o povo, com muitas histórias que não vale a pena contar, mas que as pessoas sabem, e as que aproveitavam as que iam rezando o terço. Quer dizer, a Eucaristia levou muito tempo. Só que já havia um movimento
nos anos 50 e também tinha começado a penetrar, que era a renovação do Tríduo Pascal, era a renovação da Semana Santa. Só que tudo aquilo continuava tudo em latim, traduziam-se umas coisas, outras não, e era uma grande inquietação. Só que eu recordo-me até de um encontro em Fátima com um senhor bispo que estava lá e um cônego encarregado de explicar as vantagens da missa voltada para o povo e na língua da gente. Não quer dizer que o latino, eu até dei aulas em latim, recebi aulas em latim, não era isso o latim. Era o problema que não era próprio, não era acessível às pessoas. Então, ele explicava o que era bonito. Agora, a Assembleia e o celebrante, o que presidia a celebração em contacto, a participação de todos, aquelas coisas que vinham já da Constituição, que tinha sido a primeira aprovada no Vaticano II, a Constituição sobre a Liturgia. Só que esse cônego de Leiria, simpaticíssimo, ia explicar as coisas exatissimamente, mas o bispo lhe fez uma observação que estava, não diga isso, não diga que antigamente estava mal e agora está bem, diga. Antigamente estava mandado de uma maneira, agora está mandado de outra e a gente obedece. Ora, isto também teve uma parte que não houve cuidado, como não tinha havido em Portugal, preparação do Vaticano II. Não tinha podido, pelas condições de comunicação que havia no país, não tinha sido seguido, a aplicação só valia naquelas coisas que eram por decreto. Porquê? Porque a experimentação, eu recordo-me num lugar em que havia, por exemplo, no curso São Tomás de Aquino, em Fátima, o curso de verão, que se discutiam tudo isso. Depois, uma vez o bispo chamou, os leigos começaram a dialogar com o bispo e a enfatizar a história do diálogo e já dialogaremos no céu. Porque, de facto, o clima era esse clima tenso. Só que começaram as crises. Começaram as crises nos seminários, crises na vida religiosa, tudo isso. E a crise o que era? Era uma vontade de mudança e não haver canais que pudessem orientar no melhor sentido. A desilusão quando se percebia que as coisas não avançavam. Era que não avançavam, eram isso. Muito bem, o tempo avançou e nós hoje ficamos por aqui. Regressaremos então de hoje a 8 dias para olhar novos pormenores, novas perspectivas de análise em torno do Concílio Vaticano II. Até de hoje a 8 dias estaremos novamente consigo.